Final de semana de Grande Prêmio do México e nessa sexta-feira tivemos os 2 primeiros treinos livres para a prova desse domingo no Autódromo Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. E olha, vou te falar, foi uma sexta-feira bem confusa. A gente gosta de brincar aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos, no nosso podcast, uma coisa, né? Que a sexta-feira não tem competição, então muitas vezes a sexta-feira deixa pra gente mais perguntas do que respostas. E essa foi uma sexta-feira clássica nesse sentido. E pra te falar a verdade, foi uma sexta-feira tão confusa, tão cheia de alternativas, que nem pergunta a gente tem, na verdade, porque é melhor pra gente não se confundir. Porque o que aconteceu? A gente teve um treino livre com a participação de 5 pilotos novatos, teve confusão, teve acidente, teve piloto batendo, teve piloto sendo punido, tudo no mesmo lance. Teve 2 bandeiras vermelhas no primeiro treino livre e no segundo treino livre, o que a gente teve? A gente teve o teste de pneus da Pirelli. Na verdade, assim, a gente até começa a segunda sessão e fala assim, nossa, vai ter 1h30 de carro da pista, né? Mas 1 hora dessa sessão foi para os testes da Pirelli. Os pilotos tinham que testar esse pneu Pirelli em condições de corrida, tanque cheio, depois em condições mais rápidas também, simulando classificação ou pelo menos um ritmo de corrida um pouco mais rápido, e isso tomou 1 hora do segundo treino livre. Só que o que aconteceu nesse segundo treino livre? A gente teve mais uma bandeira vermelha, então isso foi confundindo tudo, e essa sexta-feira acabou sendo um pouquinho complicada para análise, mas algumas coisas, claro, a gente consegue tirar daqui. Primeiro a gente conta o que aconteceu, né? No primeiro livre, como a gente falou essa semana, a gente teve a participação de 5 novatos. A gente teve o Felipe Drugovich na Aston Martin, a gente teve o Oliver Burman na Ferrari, a gente teve o Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, a gente teve o Robert Shwartzman na Sauber e a gente teve também o Pato Ward na McLaren. Com isso, 5 titulares ficaram de fora. Na verdade, 2 desses novatos acabaram arrumando uma certa confusão no primeiro treino livre. O que aconteceu? O Oliver Burman, com a sua Ferrari, lembrando que ele já fez uma corrida de Ferrari esse ano no Grande Prêmio da Austrália, substituindo o Carlos Sainz, estava em volta lenta, muito provavelmente recarregando a sua bateria, e nessa volta lenta, os pilotos são obrigados a sair do traçado, para que quem venha em volta rápida faça isso com segurança. O Oliver Burman, não é que ele se jogou no traçado, mas ele demorou muito para sair do traçado. O Alexander Albon, que vinha atrás, acabou errando, se assusta um pouco também com a presença do Oliver Burman aí, perde a traseira do carro, acerta a Ferrari e vai parar na barreira de proteção. Bandeira vermelha. Com essa bandeira vermelha, o Pato Ward já tinha ido para a pista, o Robert Shwartzman estava na pista nesse momento, a gente vai falar disso, e Felipe Drugovich ainda não tinha ido para a pista. Mas, por que eu citei o Robert Shwartzman? Porque o Robert Shwartzman, nesta bandeira, ele ultrapassa o Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda desacelera, claro, teve bandeira amarela ali por conta do acidente, o Yuki Tsunoda desacelera e o Robert Shwartzman ultrapassa o Yuki Tsunoda. E ultrapassagem em bandeira amarela é motivo de punição, e a punição é muito clara, 5 posições no grid. Porém, Robert Shwartzman não é um piloto titular. Robert Shwartzman, conforme a gente falava essa semana aqui, sequer tem aspirações de ser titular na Fórmula 1, pelo menos a curto prazo, e com isso, sabe-se lá se um dia o Robert Shwartzman vai pagar essa punição de 5 posições no grid. Fica a brincadeira do final de semana com relação a isso também. Já o incidente entre Alexander Albon e também o Oli Burman, a FIA considerou que não houve culpados por isso, tá? Então foi considerado um incidente normal de treino, não de corrida, porque não era corrida, e por isso não teve punidos. Aí a gente teve um bom tempo de bandeira amarela, e com isso o Felipe Drugovich conseguiu apenas dar 3 voltas com a Aston Martin, né? Ele fica 2 décimos atrás do Lance Stroll. Justiça seja feita, ele foi atrapalhado na sua volta pelo Oscar Piastri, que errou na frente dele. Ele vinha uma volta rápida, muito provavelmente ele bateria o tempo do Stroll, mas ele não o faz, né? Ele acaba ficando 2 décimos atrás, depois deu mais 2 voltas com pneu duro, não conseguiu fazer muita coisa. Aí a gente parte pro segundo treino, que é aquele que geralmente dá uma visão um pouquinho melhor
de onde estão as equipes, onde estão os pilotos, e aqui a gente teve esse teste da Pirelli. Só que antes de começar o teste da Pirelli, a janela de 1 hora para a Pirelli, George Russell perdeu a traseira da sua Mercedes, bateu forte contra a barreira de proteção. Inclusive ele assusta todo mundo que tá assistindo, porque ele tá com a mão travada no volante, e esse movimento de chicote pode fazer com que ele quebre punho, quebre dedo, alguma coisa assim. E ele foi levado ao centro médico, mas tá tudo bem com o George Russell, não aconteceu nada de mais grave, só a dor do impacto mesmo, porque foi uma batida muito forte. Com isso começaram os testes da Pirelli, e começando os testes da Pirelli a gente acaba ficando até um pouquinho na dúvida ali, porque a Ferrari parece ter apresentado um bom ritmo de corrida, a McLaren um pouco menos, só que as escuras, porque nem os pilotos sabiam exatamente quais pneus eles estavam usando, se mais macios, se mais duros, para que isso inclusive não atrapalhe a referência dos pilotos com relação a esse pneu, e assim a nossa leitura acaba ficando um pouquinho prejudicada. E para deixar uma pitada de dificuldade a mais ainda, os pilotos que não participaram do primeiro treino livre, eles tiveram à disposição no fim do treino mais um jogo de pneus extra para que eles pudessem usar e dar mais algumas voltas. Então isso pode ter dificultado a nossa leitura também nesse sentido. O que acontece? Esses pneus da Pirelli muito provavelmente serão os pneus usados em 2025 e a Pirelli precisava testar esses pneus. Com isso, a gente vai ter uma base do que deve ser a Fórmula 1 em 2025. Como estes pilotos, Leclerc, Norris, Alonso, foram para a pista com um jogo extra de pneus e não conseguiram bater o tempo de quem já estava na liderança, no caso Carlos Sainz, a gente fica pensando se talvez esses pneus de 2025 não possam inclusive ser um pouquinho mais rápidos, já que a Pirelli promete pneus macios até para que aconteçam mais trocas também na temporada do ano que vem. Outra pulguinha atrás da orelha que fica aqui na gente, né? Max Verstappen, ele teve seu desempenho prejudicado e acende-se o alerta na Red Bull, porque pode ser que ele ainda troque seu motor nesse final de semana. Ele apresentou problemas mecânicos, reclamou muito de barulho no seu carro, e barulho geralmente é problema mecânico. Então, com isso, a gente fica na dúvida se ele troca motor ou não, e se ele vai ter um carro à disposição para aguentar o Grande Prêmio do México no próximo domingo. Lembrando que a diferença entre os dois no campeonato aí é de 54 pontos, e o temor de Verstappen e da Red Bull é que ele eventualmente abandone uma corrida, saia zerado de uma corrida, e ou Norris ou até mesmo Leclerc, que está ali próximo, de repente correndo por fora, vençam a etapa no domingo, a etapa aqui no Brasil, a gente não sabe como é que vai ser. Com base nisso, a gente parte aqui para a classificação e o resultado do segundo treino livre para o Grande Prêmio do México, que teve Carlos Sainz da liderança com 17.699, Oscar Piastri da McLaren foi o segundo, 17.877, e o Tsunoda da RB, bem nesse final de semana, foi o terceiro colocado. Quarto, Charles Leclerc da Ferrari, que teve um jogo extra de pneus no final da sessão. Lando Norris da McLaren, o quinto, que teve um jogo extra também no final da sessão. Sexto, Kevin Magnussen da Haas. Sétimo, Lewis Hamilton da Mercedes. Oitavo, Valtteri Bottas da Sauber. Nono, Sérgio Pérez da Red Bull. Décimo, Leon Lawson da RB. 11º, Fernando Alonso da Aston Martin, que teve um jogo extra de pneus também no final da sessão. 12º, Nico Hülkenberg da Haas. 13º, Esteban Ocon da Alpine. 14º, Lance Stroll da Aston Martin. 15º, Franco Colapinto da Williams. 16º, Pierre Gasly da Alpine. 17º, Guan Yu Zhou da Sauber. E a gente tem aí o George Russell, que chegou a fazer volta, né? Ele fez um 19.041, tomou 1.3 do líder aí, mas ele bateu antes de forçar o equipamento e vinha numa volta mais rápida, inclusive. O Max Verstappen não marcou tempo, e aí a gente tem os pilotos que disputaram esse segundo treino livre para o Grande Prêmio do México. Lembrando para você os horários do Grande Prêmio do México nesse final de semana. Amanhã, sábado, às 2h30 da tarde, tem o terceiro treino livre, e também às 6 da tarde tem a classificação, formação do grid para a corrida do domingo, das 6 às 7. A corrida acontece no domingo, às 5 horas da tarde, e ali por volta de 7 da noite, a gente está ao vivo aqui com mais uma edição do nosso Parque Fechado para você aqui no YouTube, também no Twitter, lá da Filmania. Então, muito obrigado, siga a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, e aqui no nosso canal aproveita para fazer a sua inscrição, ativar o sininho para saber quando saem os nossos próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado, tamo junto,